A gente tem dois tipos de bactéria. A gente tem as bactérias que são halófilas obrigatórias, então elas vão precisar de sal, vão crescer lá nos oceanos, vão crescer em pedras de salmoura, vão crescer em montanhas que são salgadas. Essas bactérias vão crescer na gente? Eu sou salgadona, sim? Igual uma pedra de sal? Não, tá? Então, essas bactérias não crescem nos seres humanos, mas elas existem. Gente, tem bactéria em tudo que é lugar. E a gente vai ter aquelas bactérias que a gente vai considerar de halófilos facultativos, que toleram sal. Então, ela vai crescer num meio isotônico? Vai. Mas ela cresce também num meio hipertônico. E essa informação vai ser muito importante para a gente. Quer ver por que ela vai ser muito importante para a gente? A gente sempre fala de duas bactérias aqui na nossa aula. São as que eu mais uso de exemplo, porque elas são bastante importantes mesmo na nossa rotina clínica, que é a E. coli e a Staphylococcus aureus. Sempre falo delas, sempre. Tá? Só para vocês já irem memorizando, a Escherichia coli é um bacilo gram-negativo e a Staphylococcus aureus, ela é um coccus gram-positivo. Essa daqui, ó, infecção do trato urinário, bacilo, infecções intestinais, Staphylococcus aureus, principalmente infecções de pele, infecções relacionadas ao hospital. Bom, por que eu voltei nessas bactérias, que eu falo sempre dela para vocês? Porque, gente, a nossa Staphylococcus aureus é um exemplo importante de uma bactéria que é a halófila facultativa. Tá, professora, mas o que isso muda na minha vida? Bom, vamos entender isso lá da parte clínica, tá? Da parte clínica. Ela crescer nos meus tecidos não muda nada ela ser halófila ou não. Não vai mudar. Mas por que na parte clínica isso vai ser importante? Recebi uma amostra. Chegou lá uma amostra biológica, X. Canetinha hoje está descalibrada. Eu fiz gram, deu cocos gram positivo, certo? Aí existe uma prova que a gente vai falar daqui 2 aulas, se não tiver mais decretos, que chama catalase. E aí deu catalase positiva, tá? Essa prova que é só para vocês entenderem o racional da gente saber a importância dessa bactéria ser halófila. Então, recebi uma amostra, fiz gram, são cocos gram positivo, fiz catalase, a catalase é positiva. E aí eu vou ligar aqui a minha ideia. Bom, gente, essa amostra é uma amostra de abscesso, né? Uma amostra purulenta. É muito comum ser Staphylococcus aureus. Vamos tentar encurtar o meu diagnóstico para eu não ter que fazer o passo a passo? O que eu faço nesse caso aqui? Eu vou usar um meio de cultivo, tá? Meio de cultivo sólido, que a gente chama de agar, que a gente vai tentar falar disso ainda hoje, que ele é hipertônico. Então, o que ele tem? Ele tem concentração alta de sal. E nesse meio hipertônico, que a concentração de sal é mais alta, quem que vai crescer? Só quem é halófilo facultativo. E quem que eu falei para vocês que é halófilo facultativo? Staphylococcus aureus. Mas, na verdade, são as estáfilos. Staphylococcus são halófilos facultativos. Beleza. Então, a amostra, coccus gram-positivo, fiz lá a técnica da catalase, que a gente já falou dessa enzima catalase positiva, inoculei, cultivei num meio hipertônico e cresceu. Pronto, gente, eu já sei que é Staphylococcus. Maravilhoso, já sei que é Staphylococcus. Olha como eu diminuí as etapas de diagnóstico. Eu fiz 2 testes e eu já sei que eu tenho Staphylococcus. Já adiantando para vocês, né, esse meio também, ele é um meio que a gente coloca lá manitol, que é um açúcar, para ser clivado. E aí, se esse manitol é hidrolisado, aí eu tenho certeza absoluta que é Staphylococcus aureus. Então, em um único meio de cultivo, eu já sei quem que é o micro-organismo. Por quê, gente? Por causa das características de crescimento dele, por causa do metabolismo. Então, essa bactéria, ela é halófila, ela tolera sal. Ela gosta de um pouquinho de sal, ela cresce com um pouquinho de sal. E aí eu vou utilizar desse conhecimento para encurtar as minhas etapas. Professora, eu vou colocar todas as amostras nesse sal hipertônico manitol? Não, tá? Esse sal hipertônico manitol a gente utiliza para suspeita de Staphylococcus aureus, porque aí a gente tem identificação em uma única etapa. Ou então, vamos supor, alunos de TCC adoram usar esse meio, hipertônico manitol. Vocês, no fim do curso, vão ver que vocês vão querer fazer TCC com isso, quem gostar de micro. Por quê? Eu começo a pensar no meu TCC, né? O que eu vou fazer? Eu queria fazer em micro. Análise microbiológica das mãos. Análise microbiológica de celular.
análise microbiológica da privada, análise microbiológica de bebedouro. Isso tudo a gente faz, viu, gente? É o tipo de TCC que a gente já orientou, por isso que eu estou falando que os alunos fazem. Quando a gente pensa em fazer isso num TCC, a gente não vai ficar tentando achar todos os tipos de micro-organismo que existem. Normalmente, a gente vai delimitar. E qual que é o micro-organismo importante? Que causa DTA, né, que é a doença de transmissão por alimento, que causa infecções de pele, é o áureus. E o áureus, ele está na microbiota, está na mão de algumas pessoas, está na pele de algumas pessoas. Então, a gente determina lá, a análise da presença de Staphylococcus aureus. Tinha uma aluna minha que queria fazer no material de tatuagem. Que é sério isso. Se eu tiver Staphylococcus aureus no material de tatuagem, eu vou ter uma infecção de pele profunda ainda. Eu vou colocar a bactéria lá dentro dos tecidos do paciente, né? Da pessoa. E aí, o que você faz? Você só pega aquela amostra que você coletou e coloca lá no seu meio hipertônico. Cresceu, ficou amarelo, pronto, Staphylococcus aureus. Fez seu TCC. E na clínica, gente, a gente vai utilizar esse meio também quando tiver suspeita de Staphylococcus aureus. E a gente pode utilizar esse meio porque a gente sabe que essas bactérias são halófilas. Tudo bem, gente? Nossa, professora, mas você está aprofundando já no diagnóstico, a gente nem começou a falar disso ainda. Eu sei. Mas é que eu sou o tipo de professora que eu gosto de repetir muito as coisas. Tá? Eu fico repetindo muito as coisas para vocês gravarem, porque micro é um pouco de decoreba. Então, eu vou falar aqui hoje, na aula de meio de cultivo eu vou falar de novo, em diagnóstico de grãos positivos eu vou falar de novo. Então, durante o nosso curso, eu vou falar para vocês 3 vezes sobre esse meio de cultivo e sobre essa característica de Staphylococcus aureus. Para quê? Para vocês realmente absorverem, tá? Então, quando chegar lá na terceira vez, vocês vão falar, pelo amor de Deus, professora, chega, a gente já sabe que Staphylococcus aureus é halófila facultativa e que ela cresce no meio de cultivo hipertônico com manitol. Hoje é um bicho de 7 cabeças. Semana que vem vocês já vão ter ouvido falar, na terceira vez vocês vão pedir para eu parar. Combinado? Então não preocupa não, que é por isso mesmo que eu falo. É de caso pensado. Bom, terminamos então os fatores físicos. Temperatura, bactérias que crescem no nosso corpo, mesófilas. pH, bactérias que crescem no nosso corpo, neutrófilas. E pressão osmótica, que a gente vai estar relacionando água e sal, certo? E aí a gente tem que oferecer para as bactérias isotonia. Isotonia com a concentração intracelular dela. Cada bactéria tem a sua. Isso, além de ser oferecido nos ambientes em que a bactéria cresce, isso, além de ser oferecido em mim, para essa bactéria poder ser microbiota ou patogênica, eu vou ter que oferecer isso in vitro. Como que eu ofereço temperatura, gente? Incubação, estufa. Bactéria a gente vai semear sempre 35, mais ou menos 2 graus Celsius, que é a temperatura do nosso corpo. Como que a gente oferece pH? Dentro do meio de cultivo. Como que a gente oferece água e sal? Dentro do meio de cultivo. Então, na natureza, ela vai crescer já naquele local que dá essas condições físicas de crescimento para ela. Olha, condições físicas de crescimento. Na hora da prova, às vezes, vocês confundem um pouquinho. Agora, in vitro, eu vou propiciar essas condições para essa bactéria crescer, com as condições de incubação e com meus meios de cultivos adequados. Além das minhas, né, condições físicas, dos meus fatores físicos de crescimento, eu preciso oferecer também, gente, fatores químicos de crescimento para essa bactéria. Os fatores químicos é um pouco mais simples, porque o químico é o que a bactéria vai comer, tá? É o papá dela, são os nutrientes, que a gente vai oferecer para elas também no meio de cultivo, quando a gente fala do enriquecimento, né? Quando a gente fala do inóculo, quando a gente fala da cultura, quando a gente fala do diagnóstico. O que eu tenho que dar para a bactéria comer? Lembra lá da aula de metabolismo, gente? O que bactéria gosta de comer? Glicose, açúcar, proteína, lipídio, tudo que a gente gosta de comer. Então, eu vou ter que oferecer isso aonde? Lá no meu meio de cultivo. Principal fonte energética de bactéria é carbono, tá? Vai ser lá a minha glicose, eu vou precisar de carbono. Na verdade, é o hidrogênio que vira ATP no final lá como receptor final, mas ok. Preciso de macromoléculas que ofereçam carbono para essa bactéria. Bactéria, gente, precisa muito de carbono e precisa muito de água. Muito, ela vai precisar. O carbono, gente, faz carboidrato, faz proteína, faz ácido gráfico, todo o esqueleto dessas macromoléculas tem carbono. Matéria orgânica tem carbono, a gente tem carbono. Então, eu tenho que oferecer carbono? Sim, bastantão. Bactéria adora carbono. O que mais que eu vou oferecer? Ó, nitrogênio, enxofre, fósforo.
Ó, o fósforo no ATP tem fósforo, certo? Fósforo, onde mais que a gente vai ter? Deixa eu ver, no DNA tem fósforo, então eu preciso de fósforo. Enxofre, lembra lá da cisteína que faz ponte de sulfeto? Então eu preciso. Para constituir meus aminoácidos, para fazer as pontes de sulfeto, eu vou precisar de enxofre, então eu tenho que dar isso para a bactéria. Nitrogênio, para fazer aminoácido, vou precisar para fazer proteína. Então, tudo que a gente tem de exigência nutricional, a bactéria vai ter também. A gente viu que algumas coisas são diferentes. Por exemplo, tem bactéria que gosta de ureia, tem bactéria que não vai gostar, a gente já não gosta. Mas tem nitrogênio, tem o carbono, tem o hidrogênio, tudo isso lá na composição que a gente vai ter que fornecer. E outra coisa que a gente precisa fornecer são os meus elementos traços, que são metais, tá? São íons metálicos, ferro, cobre, zinco, que normalmente são cofatores enzimáticos que vão ajudar para quê? Para auxiliar na ativação do metabolismo daquela bactéria. A exigência nutricional, gente, ela é diferente para cada micro-organismo. E aí, isso vai auxiliar no diagnóstico. Eu saber que uma bactéria gosta de lactose e a outra não gosta de lactose, auxilia no diagnóstico. Que uma bactéria, né, produz H2S e a outra não produz H2S, vai auxiliar no meu diagnóstico. Mas isso tudo, onde que eu vou estar ofertando, né? Onde que eu vou estar dando esses compostos para essa bactéria? In vitro, no meu meio de cultivo. Em vivo, ela vai estar crescendo no lugar que tem isso, senão ela não está crescendo lá. E aí tem um fator químico do crescimento aqui, ó, que é o mais importante deles, que é o meu oxigênio. Então, dentro dos fatores químicos, esse aqui vai ser o mais importante. Porque se eu der um meio pobre nutricionalmente para a bactéria, ela vai crescer mais devagar, mas se ela não for muito fastidiosa, ela vai crescer, tá? Se eu não pôr nada de inibidor lá, ela acaba crescendo, ela vai adaptar ali para crescer mais devagar, mas vai crescer. Agora, o oxigênio, se eu errar, eu mato a bactéria. Lá na aula de metabolismo, lembra que a gente falou da catalase e da peroxidase? Que servia para quê? Peroxidase. Que servia para pegar aquele radical de oxigênio aqui que é formado, que é citotóxico, e transformar isso aqui agora no oxigênio sem radical. Porque isso aqui mata a bactéria, isso daqui não. E aí a gente tinha lá na etapa da SOD, e aí depois tinha catalase ou peroxidase, que pegava a água oxigenada e clivava em água mais O2, sem o radical. Neutraliza esse radical. E aí a gente consegue ter, né, uma desintoxicação desse radical livre que mata a bactéria. E aí a gente tinha classificado as bactérias como aeróbias e anaeróbias. E dentro da anaeróbia, a gente tinha a anaeróbia facultativa. E lá atrás, quando a gente falou disso, a importância é aqui, ó, de conseguir oferecer oxigênio quando necessário para a bactéria. Por quê? Vamos lembrar. Se eu tenho uma bactéria que... Meu celular me ouviu aqui, ó, tá respondendo para vocês. Se eu tenho uma bactéria que ela é anaeróbia estrita, anaeróbia obrigatória, certo? Ela não gosta de oxigênio de jeito nenhum. O que significa que eu estou falando para vocês agora que vocês já aprenderam? Que ela não tem mecanismo de desintoxicação do oxigênio. Então, ela não pode entrar em contato com o oxigênio. Porque como ela não tem mecanismo para desintoxicar, ela morre. Então, eu vou ter que controlar isso. A gente tem, por exemplo, algumas bactérias que crescem no sangue, algumas bactérias que crescem em abscessos, certo? Que são anaeróbias obrigatórias. Então, quando eu receber essa amostra, na nossa microbiota também, gente, demoramos para descobrir o número de bactérias que existia lá, ainda estamos descobrindo, porque muitas delas eram anaeróbias. E aí a gente tentava analisar só o que saía nas fezes e o que estava lá dentro da mucosa intestinal, a gente não conseguia diagnosticar, a gente não conseguia enxergar, porque a gente pegava essa amostra e colocava no oxigênio, e aí todo mundo morria. Então, quando eu falar de uma bactéria que ela é anaeróbia, que ela não gosta de oxigênio de nenhuma forma, eu vou ter que tirar o oxigênio da parada, tá? Eu vou ter que dar um jeito de tirar o oxigênio da parada, porque senão a bactéria vai morrer. Aí eu recebi lá uma amostra, não me atentei a esse fato, né, de que essa bactéria pode ser anaeróbia,
inoculei no meio de cultivo e deixei em contato com o oxigênio e não cresceu nada. Eu vou falar, olha, não tem micro-organismo contaminando nessa amostra. Só que tinha, eu que matei ele. Eu que matei ele por quê? Porque eu não prestei atenção na questão da anaerobiose. Como que a gente consegue tirar o oxigênio da parada, né? Quando eu não quiser oxigênio, porque o oxigênio vai matar a bactéria. A gente tem os meios de cultivos que são reduzidos. Esse aqui é o tilglicolato. E eu consigo descobrir também se uma bactéria é anaeróbica ou não usando um meio de cultivo reduzido. Olha só o que acontece aqui, ó. Inoculei a bactéria, tá? Inoculei aqui a bactéria, coloquei na estufa. O meio de cultivo, ele é reduzido, então o meio de cultivo não tem oxigênio. Aqui tem oxigênio, certo? Aqui é atmosfera, ó, é ar, tem oxigênio. E aí eu quero saber se essa bactéria usa ou não oxigênio no seu metabolismo, se ela precisa ou não de oxigênio. Certo, gente? Estão acompanhando tudo que eu estou falando? Sim? Bom, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Obrigada, gente. Essa bactéria aqui, primeira que eu coloquei, ó, a primeira bactéria que eu coloquei, ela é uma aeróbia. Então, ela precisa de oxigênio. E ela tem aqui ó, os mecanismos de desintoxicação. Olha como que eu vou enxergar isso. Ela cresceu na superfície, onde ela está em contato com o oxigênio. Então, agora eu já tenho certeza que essa bactéria pode ficar em contato com o oxigênio. Certeza. Já vou colocar esse bicho agora lá na minha estufa normalmente. Agora, né, nesse caso 2 aqui, ó. Aqui tem oxigênio, porque tem ar. Aqui não tem, porque esse meio é reduzido. A gente tirou o oxigênio da parada aqui. Olha onde que essa bactéria cresceu. Toda lá embaixo. A gente vê isso daqui por turvação, tá? Esse meio de cultivo aqui, ele fica turvo, ele fica esbranquiçado aqui no fundo. Aqui a gente vai ver um cleminho formando, aqui a gente vai ver isso aqui esbranquiçado. Essa bactéria cresceu aqui, ó, significa que ela não gosta de oxigênio. Estão vendo que aqui no local em que ela, né, tem contato com o ar, não tem nenhuma bactéria? Então, cresceu tudo aqui embaixo. Agora, essa bactéria, eu preciso manter ela o resto da vida sem contato com oxigênio. Porque se eu pegar ela e colocar ela em contato com oxigênio, ela não tem catalase, ela não tem sódio, ela vai morrer. A maioria absoluta das bactérias patogênicas, para nossa sorte, estão aqui nesse grupo. No grupo 3, que são os facultativos. Então, ela gosta de oxigênio, mas ela vive sem oxigênio. Ou ela não gosta de oxigênio, mas ela vive na presença do oxigênio. Tanto faz para ela. E aí, como que eu consigo enxergar isso? Olha, eu tenho bactéria crescendo aqui, na presença do oxigênio, e eu tenho bactéria crescendo aqui, na ausência de oxigênio. Tanto faz. Certo? Esses dois tipos, gente, aparecem nos livros, mas a gente não fala muito deles, não. O microaerófilo é o que cresce em baixa concentração de oxigênio. Ele tem mecanismo de desintoxicação, mas não é muito eficaz. Então, ó, o oxigênio não é bom. Então, tem que ter uma baixa concentração de oxigênio. Aí ele cresce dentro do meio, mas mais próximo do oxigênio. E a gente tem os anaeróbios aerotolerantes que crescem indiscriminadamente. Eles têm metade do mecanismo de desintoxicação. Então, eles vão crescer indiscriminadamente, mas eles preferem crescer na ausência de oxigênio. Certo? Esses dois, na clínica, a gente vai esquecer eles. Quem que a gente vai falar sempre? Anaeróbio facultativo, os facultativos, que são os nossos principais patógenos. Professor, e se eu tenho um aeróbio estrito, muda a minha vida? Não, não muda. Por quê? Porque tanto nesse caso como nesse caso, as condições de cultivo são iguais. Porque normalmente o que a gente cultiva é em contato com oxigênio. Nossa atmosfera tem oxigênio, certo? Então, se a bactéria for desse grupo ou desse grupo, tanto faz, ok. As bactérias podem crescer na presença de oxigênio, elas têm mecanismo de desintoxicação e eu não tenho que ter nenhum cuidado especial em relação ao oxigênio. Já nesse caso 2 aqui, que é a nossa preocupação. Porque se a bactéria for anaeróbia, não pode entrar em contato com oxigênio, eu vou ter que manter ela sempre na ausência de oxigênio. Professor, é comum essas bactérias, né? São comuns essas bactérias aparecerem? Muito pouco. A gente vai ter, em alguns casos, a hemocultura, que aí o médico pede também, né, na hemocultura, a pesquisa de anaerobiose, mas aí já vem no meio de cultivo de anaerobiose. A gente tem algumas bactérias de abscesso e algumas bactérias de, normalmente, punções de líquidos.
líquido sinovial, às vezes fede, tá? Algum líquido assim, líquido do pericárdio, mas também não é muito comum. A maioria absoluta, gente, vai configurar como anaeróbia facultativa. Mas, se o médico tiver uma suspeita de anaero, tá? Uma bactéria que não gosta de oxigênio, ou então existe a infecção e eu não estou conseguindo recuperar essa bactéria de nenhuma maneira, tá na hora de tentar a anaerobiose. Como que a gente consegue mimetizar a anaerobiose in vitro, no laboratório? O que eu consigo fazer para agora eu ter uma bactéria crescendo em anaerobiose? A gente pode utilizar os meios reduzidos, que eu acabei de falar, o tioglicolato. Então, no meu meio de cultura não tem oxigênio, tá tudo reduzido. Tirei esses oxigênios daqui e aí as bactérias vão crescer aqui no meio, tá bom? Elas vão crescer dentro do meio, nunca na superfície. Se eu tô vendo igual aqui, ó, que cortou a imagem, tá vendo que aqui tem uma mancha branca? Isso aqui é bactéria que gosta de oxigênio. Aqui, ó, tá tudo misturado. Então, essa bactéria gosta ou não de oxigênio, certo? Então, aqui eu consigo crescer uma bactéria em anaerobiose dentro do meio. Eu não vou conseguir crescer ela fora do meio. Ela só vai crescer lá onde quer reduzir. O que mais que eu posso utilizar? Posso utilizar caixas e jarras para quê? Ó, que removem o oxigênio. Aí eu vou tirar o oxigênio. O meu meio é normal. Aí, por que, professora, que eu não uso já de cara o meio reduzido? Porque às vezes no meu meio reduzido eu não vou conseguir depois ter uma colônia. Vocês já vão entender a importância. Para eu fazer a identificação, eu não vou conseguir ver uma reação metabólica que eu quero ver. Então, eu vou usar os meios convencionais para poder enxergar isso. E aí, eu tiro o oxigênio, utilizando caixas e jarras, que eu já vou mostrar o que, que é. E para quem é rico ou para quem trabalha muito com anaerobiose, né? Não, eu estou fazendo uma linha de pesquisa que meu microorganismo ele é anaeróbico. Então, todos os dias da minha vida eu vou estar trabalhando com ele. Aí a gente pode utilizar, né, câmeras com gás. Então, eu vou ter uma câmera de manipulação que lá dentro tem a ausência de oxigênio. A gente vai ter nitrogênio, vai ter carbono, vai ter hidrogênio naquela atmosfera, mas não tem oxigênio. Aí eu posso abrir, eu posso manipular, porque lá dentro aquela atmosfera é controlada. Vamos ver o que, que é isso? Essa aqui, gente, ó, é o primo rico, certo? É uma câmera de manipulação de anaerobiose que você coloca as placas lá e você vai colocar sua mão, vai manipular e lá dentro não tem oxigênio. Você não precisa preocupar. Você pode trabalhar à vontade, porque a atmosfera é isenta de oxigênio. Não é convencional você achar isso nos locais, tá? Não vai ser convencional. O laboratório clínico, então, não vai ter isso. O que, que a gente vai ter de mais comum? As jarras. Como que funciona essa jarra? Quem já trabalha em laboratório, ou quem já foi no laboratório tanto de pesquisa ou laboratório clínico, já viu, às vezes, dentro da estufa de 37 graus, essa jarra lá dentro. Alguém já viu? Sim ou não? Abriu lá uma estufa e tinha uma jarra dessa lá dentro, ficou pensando para que servia e ficou com vergonha de perguntar, que a gente tem vergonha de perguntar, né? Não? Bom, o que, que a gente faz aqui nessa jarra? Ó, eu vou. Já viu? Perguntou a Maria Laura o que, que era ou ficou com vergonha? Porque quando a gente entra no laboratório, a gente tem vergonha de tudo, né? Eu, pelo menos, quando eu entrei, eu ficava vendo as pessoas fazer as coisas, eu falava assim, nossa, gente, eu sou muito burra, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Na pesquisa, principalmente. Quando eu cheguei na pesquisa, o Giovanni sabe, o pessoal fazia umas reações enzimáticas, eu ficava sentada lá na frente do fluorímetro, vendo umas linhas subir. E aí eles viam aquelas linhas subir e tiravam um monte de conclusão daquelas linhas. E eu, no primeiro dia lá, não tinha feito iniciação científica, eu olhava para aquilo e falava, nossa, gente, esse povo é muito inteligente, eles estão vendo essas linhas aí, concluindo tudo isso. Não sei nem para que lado que tá ventando. E fica quieta, né? Sorria a cena, faz de conta que tá entendendo. Fez muito, adorava. Né, assim? Exato, tá, Carolina? Exato. Aqui a gente não põe vela, não, tá? A gente pode usar uma bomba de sucção de vácuo. A gente não é tão pobre, não. A Carolina tá mandando no particular. Eu vou contar a historinha aqui, aí vocês vão entender. Essa jarra, gente, para quem for no laboratório agora, não precisa mais ficar com vergonha de perguntar o que, que é. A professora já vai explicar. A gente coloca aqui, ó, as plaquinhas, qualquer uma, não precisa ser reduzido com a minha bactéria. Fecha, tá? Isso fica hermeticamente fechado, vedado. Ela falou que coloca vela. E aí a gente conecta aqui com uma bomba de vácuo e tira o ar daqui de dentro. Pronto, eu fiz a anaerobiose. Precisei usar, eu monto nessa jarra e coloco lá na minha estufa. Então, eu não preciso ter estufas em separados. Eu não preciso ter uma com anaerobiose e uma com aerobiose. Eu compro uma jarra, enquanto eu precisar, eu monto essa jarra.
E aí a Carolina, ela fez ensino técnico aqui e ela viu a versão mais pobre de todas para fazer anaerobiose, que eu já fiz muito também. Vocês não viram que ela mandou no particular, mas eu vou contar para vocês o que eu fazia que ela já fez. Gente, isso é o auge da pobreza. Quando eu comecei a trabalhar, né, eu trabalhava com malária, e apesar da malária crescer dentro da hemácia que tem oxigênio, é o auge da pobreza isso, né, Carol? Crescer lá na hemácia que tem oxigênio, o plasmódio não gosta muito de oxigênio para crescer, né? Era para dificultar a nossa vida. E aí descobriram isso, tá? Não vem ao caso de como foi a descoberta, mas aí para eu conseguir crescer o meu bicho dentro da hemácia, eu tinha que tirar o oxigênio da atmosfera. E quando eu comecei a trabalhar, só eu e mais uma pessoa trabalhava com malária, tipo, no andar inteiro. Então, ninguém dava bola para a gente era até mal visto. E a gente não tinha uma câmera linda dessa, com concentração adequada de oxigênio, nem tinha uma estufa com o gás que a gente precisava, que precisava de 5% de oxigênio. Então, o que acontecia? A gente fazia aqui, ó, isso aqui. Fomos lá nas lojas Mel, que era na esquina da Pedro de Toledo, perto do laboratório. Compramos aquelas Tupperwarezinha que tem uma vedação azul, que fica fechadinha assim, lacrada, né? Que veda bem, tem aquela borracha na tampa. E aí a gente colocava aqui as nossas garrafas de cultura, colocava uma vela aqui dentro, né, Carol? Acendia, rezava para a vela não cair, que às vezes você fechava a vela, caía, tinha que começar tudo de novo. Punha a vela, fechava a Tupperware, esperava a vela apagar. A vela apagando, eu fiz anaerobiose, porque a chama para queimar precisa de oxigênio. Se ela parou, né, se apagou a chama é porque não tem mais oxigênio. E aí eu colocava na estufa. Gente, eu era tão pobre que eu não tinha nem jarra. Aí eu fui lá nas lojas Mel, isso no mestrado, depois a gente foi ficando mais chique. Comprei um monte de Tupperware, tinha Tupperware pequena, média, grande, para dependendo do experimento que eu ia fazer na semana. Se eu ia ter que ter pouca cultura, muita cultura, se eu ia fazer em placa, se eu ia fazer em garrafa, eu tinha lá todas as minhas Tupperware, deve estar lá até hoje. O povo deve entrar na sala de cultura e não entender o que são aquelas Tupperware que estão lá, mas era para isso. Então dá para fazer na aerobiose pobre também, tá? Mas não precisa. O melhor é usar isso daqui. Esse daqui, ó, também é primo rico. Esse aqui eu nunca vi. Isso aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, esse aqui eu nunca vi. Esse aqui eu tenho vontade de conhecer, mas como agora eu tô fora de laboratório clínico, né? Eu acho que eu não vou ter oportunidade por enquanto, mas eu ainda vou conhecer. Isso aqui, gente, é uma placa, que é a placa de cultivo, tá? Um meio de cultura, que a gente vai ter aula daqui a pouco de meio de cultura. Ela sozinha faz a anaerobiose. Ela tem um catalisador no plástico que pega o oxigênio e faz precipitar em água. E aí aqui, ó, ele cai no formato de água. Eu vou ver precipitar a água aqui, ó. E aí a placa fechada tá em anaerobiose. E eu não preciso fazer nada. Eu inoculo nessa placa, fecho ela, vedo ela, ela catalisa o oxigênio que, por um sinal, tá ali na atmosfera e pronto, acabou. Eu tenho anaerobiose. Professora, qual que é a melhor técnica de anaerobiose? A que você tiver, tá bom? A que você tiver. A mais comum é essa. Essa, com certeza, é a mais comum. Certo? Vamos precisar trabalhar com a anaerobiose? Algumas vezes. Bom, então agora que a gente já aprendeu os fatores físicos e químicos do crescimento que a gente vai propiciar para a bactéria crescer, onde que a bactéria cresce num laboratório? Gente, no meio de cultivo. E o que é um meio de cultivo? O meio de cultivo, o meio de cultura, nada mais é do que um material que é rico em nutriente que a gente prepara para propiciar o crescimento desse micro-organismo. Eu brinco que é o Lucas Neto na banheira de Nutella, né? Porque vocês são dessa geração mais nova que assiste muito YouTube. É como a gente oferece muito nutriente para essa bactéria poder crescer. Lembrando, além dos nutrientes, que são os fatores químicos do crescimento, eu vou ter que propiciar para essa bactéria também pH adequado, concentração de água e sal adequada, tudo no meu meio de cultivo. Então, quando a gente pensar no meio de cultura, gente, nada mais é do que uma amostra, um material, pode ser solução, pode ser líquido, pode ser sólido, que tem muito papá, muita comida, muito nutriente para a bactéria comer e crescer. E além disso, tem pH, água e sal adequados. Vamos lá, vamos estabelecer alguns termos que eu já venho utilizando e talvez ainda tenha alguém que está perdido. Primeira coisa, meio de cultivo vai ser o lugar que a bactéria cresce, tá bom? Ponto final. Lugar que a bactéria cresce lá, que eu preparei, a solução que eu preparei para a bactéria crescer é o meu meio de cultivo.
Ele pode ser sólido ou pode ser líquido. Aqui eu estou mostrando para vocês 2 fotos de meio de cultivo sólido, que aí a gente chama de agar, a gente já vai entender. Isso daqui, ó, é uma alça calibrada, que pode ser descartável igual essa e pode ser de platina igual vocês usaram lá na prática ou assistiram um videozinho da prática. Então, essa alcinha que a gente usa, que tem uma bolinha na ponta, é uma alça bacteriológica, tá bom? Eu vou ter uma alça bacteriológica, que pode ser de platina ou pode ser descartável. Quando eu pego a minha alça, ou o meu suave, ou o que quer que seja, e mergulho numa amostra, passo numa pele, coleto essa amostra de alguma forma e coloco no meio de cultivo, a gente fala que a gente fez o inóculo. Eu brinco que eu chuchei o bicho, na hora que você chucha o bicho, tá? No meio de cultivo, você fez o inóculo. Então, veio lá da amostra líquida, veio do meu tecido, veio de uma amostra sólida, mas eu peguei um pouco dessa amostra e chuchei no meu meio de cultivo. Não vai escrever chuchei não, hein, gente? Eu inoculei. Então, isso é o inóculo, é pegar a amostra e colocar no meio de cultivo. Já ia falar chuchar de novo. Quando eu inoculo, eu faço um semeio. Estou semeando essa bactéria. Eu quero que ela cresça, tá? Estou fazendo um semeio. E esse semeio, o intuito é recuperar a bactéria da amostra. Então, eu peguei uma amostra, inoculei no meio de cultivo, fiz um semeio, porque eu quero ver essa bactéria. Porque a bactéria ela é microscópica, mas quando ela cresce, eu enxergo ela. E aí eu quero crescer ela, eu vou cultivar ela. Cultivar é dar as condições para ela crescer. E aí, quando eu cultivo a minha amostra, se tem bactéria, eu vou observar colônias. Estão vendo essas bolinhas aqui, ó? São colônias. Cada colônia veio de um micro-organismo que foi inoculado. Então, quando eu inoculo a bactéria cresce, eu vou enxergar isso em forma de colônia. E o meu meio de cultivo com a bactéria que já cresceu é a minha cultura. Entenderam esses termos? Sim? Então, agora você é uma pessoa que trabalha com cultura, certo? Cultura microbiana. Vocês vão entender tudo dessa cultura, pelo menos hoje vocês vão estar entendendo. Essa bactéria que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, ela está crescida aqui, mas aqui ela está crescida em várias colônias, uma do ladinho da outra, e aqui eu tenho colônias isoladas. E ela cresceu no meio de cultura sólido, que nessa foto está numa placa de Petri. Então, essa plaquinha aí que está com essa gelatina, gente, o nome dessa vidraria é placa de Petri. Mas não precisa necessariamente crescer uma bactéria numa placa de Petri. Tá? Não é obrigatório que a gente faça o crescimento nessa placa de Petri. A gente vai entender a função da placa, mas não é obrigatório. Então, às vezes a gente fala, olha, a placa de tal coisa, placa, babá, é porque o nome da vidraria é placa de Petri. Pode ser de vidro, pode ser descartável. Hoje em dia é tudo descartável. Hoje em dia a gente joga tudo fora, tá? Só quem trabalhou lá muitos anos atrás sabe como que era trabalhar com as placas de vidro. Hoje é tudo de plástico. Bom, e meio de cultivo? Eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho vários. Como é que é essa situação dos meios de cultivos? Gente, a gente tem milhares de meios de cultivos diferentes. A gente tem vários meios de cultivos para várias coisas diferentes. A gente vai aprender alguns hoje. Quais que eu vou mostrar para vocês hoje? Os mais comuns. Mas no decorrer do curso de microbiologia ainda vão aparecer outros, tá bom? Hoje eu selecionei alguns para vocês entenderem as características de cada meio de cultivo. Mas ainda vão aparecer outros aí no decorrer da vida de vocês em microbiologia. Então, vendo aqui nessa imagem, ó, eu tenho um meio de cultivo que está bem vermelhinho, eu tenho aqui um chocolate, eu tenho um verdinho, eu tenho um branco, tudo isso é meio de cultivo. Tudo isso tem nutriente para a bactéria. Qual que é a diferença? A composição. Ele pode ser mais gostosinho, menos gostosinho, ser mais doce, mais salgado. Lembra que a gente tem o meio salgadinho? Ele pode ter sangue, ele pode ter várias coisas na composição dele. E aí ele vai ter uma aparência diferente, mas todo mundo é meio de cultivo. Como que eu vou determinar qual é o meio de cultivo que eu tenho que utilizar para aquela amostra? Existem alguns que são padrões, tá? A gente sempre vai estar utilizando alguns padrões. Mas o que eu preciso pensar quando eu vou selecionar um meio de cultivo? Primeira coisa,
Esse meio de cultivo, ele possui a quantidade de nutrientes adequadas para essa bactéria que eu vou colocar ali? Vamos dar um exemplo de um meio de cultivo que às vezes não vai oferecer. Quando a gente fala de Neisseria, que é um Diplococcus gram-negativo, é uma bactéria exigente nutricionalmente. Então, se eu estou recebendo uma amostra lá para investigar gonorreia, que é causada por essa Neisseria, eu já tenho que ligar o meu alerta. Olha, gonorreia, a bactéria é exigente nutricionalmente. Então, eu tenho que dar um meio de cultivo para ela muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso, senão ela não vai crescer. Olha, essa amostra que eu recebi agora é de infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário normalmente é Staphylococcus saprophytic, E. coli, pode ser em alguns casos Klebsiella, normalmente bacilo gram-negativo, que não tem muita exigência nutricional. Então, eu posso dar um agar mais pobre de nutriente. Então, a primeira coisa que eu vou pensar, esse meu meio oferece a quantidade de nutriente que eu preciso? Sim ou não? Essa amostra, qual que é a suspeita dela? De uma bactéria fatidiosa, que é uma bactéria exigente nutricionalmente, ou de uma bactéria convencional? Beleza, decidi já qual meio que eu vou usar baseado no que eu quero enxergar, em qual micro-organismo que eu quero ver. Além da quantidade de nutriente, o que eu preciso me atentar? E a água? Eu posso dar mais água, menos água? Como que é a concentração? Eu vou fazer isotonia? Eu vou fazer hipertonia? Essa bactéria vai sobreviver numa hipertonia, que vai ter maior concentração de sal? Eu vou respeitar a pressão osmótica para ela crescer? Sim ou não? A gente também tem que respeitar isso. E o meu pH? Eu estou crescendo bactéria o quê? Neutrófila? O pH está neutro? Não, eu vou crescer fungo. Meu pH está ácido? Tenho que pensar nisso também. Oxigênio, bactéria aeróbia, anaeróbia. Vou crescer nesse meio, vou fazer anaerobiose externa? Não, não vou crescer nesse meio, porque eu não tenho como fazer anaerobiose, eu já vou crescer no meio reduzido. Pensei tudo isso, escolhi qual meio de cultura que eu vou utilizar, independente de qual for, todos eles têm que estar estéreo, tá? Gente, isso é essencial. O meio de cultivo, ele precisa ser estéreo, por motivos óbvios. Esterilidade é a ausência de micro-organismo. Se eu quero pegar uma amostra e descobrir se ela tem micro-organismo, o meu meio tem que estar estéreo. Senão eu pego lá aquele meio de cultivo, ponho a minha amostra e cresce uma bactéria que era contaminante do meio. E por isso, algumas pessoas não fazem laboratório, mas é obrigatório fazer controle de qualidade de meio de cultivo. Hoje em dia, eu vou mostrar para vocês como é preparado um meio lá no raiz, tá? No laboratório de pesquisa, que é mais raiz, ou então aquela pessoa que vai trabalhar no laboratório no interior do Brasil que não tem condição de comprar tudo descartável. Hoje em dia, como a gente já compra tudo pronto, como que é feito o controle de qualidade do meio de cultivo? Você pega uma placa daquele lote que você comprou, coloca na estufa sem inocular nada. Então, ó, eu comprei 100 agar sangue do lote, blá, 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 blá. Pego uma plaquinha daquele lote, coloco lá na minha estufa, sem inocular nada. Se crescer, aquele lote está contaminado. Quem fabricou, quem produziu, contaminou o lote. Eu ligo lá e falo, olha, seu lote está contaminado, devolve meu dinheiro, manda mais. Porque está tudo errado aí. Então, precisa sempre garantir a esterilidade do meio de cultivo. Já pensou, gente, crescer uma bactéria que é do meio, que não é do paciente, você falar que ele está doente? Dá ruim pra caramba, né? Então, não façam isso. E além dessas condições todas que eu vou garantir no meu meio de cultivo, o oxigênio pode ser incubação no meio de cultivo, eu ainda preciso garantir temperatura adequada para essa bactéria crescer. E aí a temperatura é na estufa que a gente controla, certo? Bom, para quem for raiz, para quem for trabalhar com cultura lá na pesquisa clínica, né? Quem for fazer bioengenharia, biotecnologia, vai trabalhar com bactéria em algum momento da vida. Como que é preparado um meio de cultivo? Normalmente eles vêm nos frascos assim, grande, branco, e aí tá lá, meio Miller-Hinton. Aí tá falando lá, ó, você tem que pesar 5 gramas desse pó e dissolver em 1 litro da água. Essa água, a gente pega uma água lá destilada, e aí a gente dissolve o pozinho, e pronto, eu tenho um meio de cultivo. Na hora que eu dissolvi, eu vou precisar deixar isso estéreo. Como? Autoclavação. Certo? E aí depois eu posso colocar esse meio de cultivo que eu dissolvi e autoclavei, se ele for um meio sólido, em placas ou em tubos, e aí ele vai gelificar, vai virar uma coisa sólida. E se ele for um meio líquido, eu posso manter em Erlenmeyer, igual vocês estão vendo aí, tá? Essa vidraria Erlenmeyer, posso pôr em tubo, posso pôr em becker, posso pôr onde que eu quiser.
A apresentação vai depender do uso do freguês. O que o freguês vai fazer com isso? Então, a apresentação ela é variável. Mas o que a gente vai ver com maior frequência nos laboratórios? Que os meios de cultivos que a gente fala que são sólidos, tá? Que são os ágares, eles são apresentados para a gente, né? A gente utiliza com maior frequência ou em placa de Petri ou em tubo de ensaio. A gente vai ter, então, o meu meio de cultivo na forma sólida. E aí a gente fala agar. Então, o agar, gente, nada mais é do que o meio de cultivo que está solidificado. E por que ele solidificou? Porque ele tem agar na constituição dele. Então, na hora que você lê lá a constituição do meio de cultivo, está escrito que ele possui agar. Agar, agar, agar é de alga. Vocês já comeram aquela balinha agar, agar que gruda no dente, não sai nunca mais? Vegano come muito aquela bala, né? Porque ela é totalmente natural. Então, extrai aquilo ali da alga e vira uma gelatina, certo? Agar. Essa gelatina, por que ela é utilizada para solidificar meio de cultura? Porque a bactéria não gosta muito dela. A bactéria não degrada ela. Então, quando eu pego o meio de cultivo que tem agar e coloco aqui numa plaquinha, ó, fiz aqui a gelatina, ficou sólido. Agora eu tenho um meio de cultivo sólido que eu vou chamar de agar. A bactéria cresce aqui na superfície, tá? Ela vai crescer aqui na superfície, ela vai tirar do meio de cultivo os nutrientes que ela precisa para crescer, mas ela não gosta de comer agar. E por que isso é importante? Porque se durante o crescimento dela ela comer esse agar, esse meio aqui ia desintegrar. Ele ia virar uma sopa, e eu não quero. Eu quero que o meio continue sólido. Às vezes ele reduz de tamanho porque evapora a água, tá? Ele dá uma reduzidinha de tamanho, mas ele fica sólido. E a bactéria fica por cima. Eu não quero que o meio estrague, porque se o meio estragar, vai virar uma sopa e eu não vou conseguir ter a colônia. E vocês vão ver a importância de ter uma colônia. A gente quer uma colônia, eu quero ver a colônia. Eu quero ver aquele micro-organismo e eu preciso da colônia. Quando, né, o meu preparo não contém agar, então eu vou ler lá, né, o que tem naquele meio de cultivo e não tem agar. Tem glicose, tem sódio, tem ureia, tem peptona, mas não tem agar. O meu meio de cultivo ele vai ser agora líquido. E aí a gente chama ele de caldo. A principal apresentação na clínica dos caldos é em tubo, tá? Na clínica é em tubo. A gente vai ter caldo em tubo ou em frasco de coleta. Qual que é a diferença aqui do caldo e do agar? No caldo, eu vou inocular a amostra também? Vou, inoculei a amostra aqui, ó, certo? Só que a bactéria, nesse caso, ela vai estar mergulhada no meio de cultivo, ó, ela vai estar nadando ali no meio de cultivo, vai estar boiando no meio de cultivo. Ela vai ter muito acesso aos nutrientes, porque pensa só, ela está mergulhada. Pensa você dentro da piscina, você não está imersa em tudo que tem na piscina. A bactéria vai estar imersa ali em tudo que tem no meio de cultivo. Então, o caldo, gente, ele é a melhor forma de oferecer nutriente para a bactéria. Porque a bactéria está lá nadando na sopa dela, gostosinha, cheia de nutriente. E aí, quando a gente coloca uma amostra num caldo e essa amostra tem bactéria, a gente vai observar que ela vai turvar. Ela vai crescer aqui turvando esse meio. Então, eu tinha um meio límpido, agora eu tenho um meio que está turvo. Ótimo, bactéria cresce bem, tá nadando nos nutrientes, tá super gostoso, ela vai proliferar rapidinho. Mas qual que é o problema do caldo? Que eu não consigo ter, né, o que a gente fala que é a colônia isolada. Depois que ela cresceu aqui no caldo, eu não consigo separar o que é bactéria do que é meio de cultivo. Concordam? Como ela tá mergulhada, tá tudo misturado ali, eu não consigo separar a bactéria do cultivo. Ela tá misturada. E quando eu quiser ter uma colônia isolada, que vai ser quase que obrigatório, até na automação a gente precisa da colônia isolada, tá, gente? O grande, não é gatilho, problema da automação hoje é que a gente não pode pegar uma amostra complexa e colocar lá no equipamento de automação. Eu preciso da colônia isolada. Eu preciso do quê? Só da bactéria. Eu vou precisar dos meios sólidos. Então, o único jeito de eu ter essa colônia isolada, só bactéria, sem ela estar misturada em nada, ela não está mais misturada na amostra, ela não está mais misturada no meio de cultivo, é passando para um meio de cultivo sólido. Porque aí, como ela não cresce no meio do agar, porque ela não degrada, a gente vai ter a colônia. Então, na clínica, a gente utiliza caldo? Sim. Mas quando o caldo turva, a gente pega essa amostra e passa para um meio sólido. Professor, então por que já não coloca no meio sólido de uma vez? Porque vai depender de quanta bactéria tem nessa amostra.
Se eu tenho uma amostra pobre em bactéria, como por exemplo, né, o sangue, não adianta eu colocar no meio sólido. Porque como tem pouquíssima bactéria na amostra, mesmo eu tirando 20 ml de sangue, pode ser que o que eu inoculei naquele meio de cultivo não vai ter bactéria, porque a amostra é pobre. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso enriquecer a minha amostra. Olha só a palavrinha, ó, enriquecer. Eu preciso pegar uma amostra pobre em bactéria e fazer essa bactéria crescer no caldo, dar condições para ela proliferar. E agora que eu tenho uma amostra rica em bactéria, eu passo para um agar, que é um meio sólido, para eu ter colônia isolada. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu a aplicação do caldo e a aplicação do agar na clínica? Sim? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa ou eu posso continuar? Tudo bem? Vocês estão acompanhando, gente? Estou com a sensação que eu estou falando de boa hoje, que eu não estou muito acelerada, não. O feriado deu uma acalmada aqui no tique-teco. Posso continuar? Então, vamos lá. Bom, então eu já classifiquei para vocês meios de cultivo como sólido e como líquido. O que vai diferenciar os dois? Se tem ou não agar. Sólido tem agar, líquido não tem agar. Mas todos os dois têm nutriente, pH, água, tudo adequado para a bactéria crescer. O que mais que eu tenho de classificação de meios de cultura? A gente tem o meio que a gente fala que ele é quimicamente conhecido e o meio complexo. Qual que é a diferença? Ó, eu peguei meu frasco aqui de meio, tá? Vou fazer aqui desse jeito aqui artesanal. Peguei o meu frasco Miller Hinton. Estava escrito lá, possui 18 gramas de açúcar. Possui, sei lá, vai, 2 gramas de glicose. Possui 3 gramas de lactose. Se você pesar 5 gramas e 1 litro de água. Na hora que eu terminei o meu agar, que eu confeccionei, que eu fiz, que ele solidificou, eu sei exatamente o que tem lá dentro. Certo? A composição química é exata. Eu conheço exatamente o que está dentro daquele agar, o que eu estou oferecendo para a bactéria. Quimicamente conhecido. Conheço. Pronto, eu sei o que está lá. Aí vocês respondem na prova, né? Que é o meio que você conhece. E o meio complexo, ele é um meio que eu adicionei alguma coisa ao meio base. Vamos entender isso. A gente utiliza muitas vezes, principalmente para fungo, extrato de levedura, extrato de carne, extrato de planta, adicionado num agar base. Então, eu tenho lá o meu agar Miller Hinton, que é um agar base, e eu coloco um extrato de carne para deixar ele mais gostoso, mais nutritivo. Eu coloco fécula, eu coloco fubá, para deixar esse agar mais gostoso, mais nutritivo. Como eu adicionei alguma coisa nesse meio de cultivo, ele pode ter agora uma composição diferente entre eles, certo? Então, eu não sei mais exatamente o que tem em cada placa. Pode alterar. Eu posso ter posto mais levedura, mais fubá, menos fubá. Então, entre eles, vai ter uma diferença de composição. Eu sei que ele é mais nutritivo. Eu sei que ele apresenta mais isso. Eu sei que ele tem uma coisinha a mais, mas agora eu não sei exatamente a composição. Como assim, professor, não sabe exatamente? Eu não sei exatamente que tem 18 gramas de glicose. Agora, essa glicose está lá, mas eu não sei em que concentração. Vou dar o exemplo do agar sangue, que às vezes é mais fácil. Eu vou usar a Ana de exemplo, tá, Ana? Porque você que está respondendo aqui toda hora, seu nome está aparecendo para mim. A gente tem um agar que é o agar sangue. Esse sangue, normalmente, ele é sangue de carneiro, tá? Mas a gente pode fazer com o nosso sangue. Quando eu fazia estágio lá, eu doava sangue direto para fazer agar sangue. Eu comi um hambúrguer e tomei 2 cervejas. E doei sangue para fazer agar, certo? A Ana comeu um filé de frango salado e bebeu um suco natural. E doou sangue para fazer o agar. No meu sangue, no sangue da Ana, tem glicose, tem triglicérides, tem sal, tem proteína, tem hemácia, tem tudo isso. Mas no caso da Poliana, tá mais rico em triglicérides, tá mais rico em açúcar. O da Ana, ela bebeu suco natural. Mas não faz mal que ela bebeu, não, Maria, tanto faz. É só para mostrar que tem diferença na amostra, tá? O da Ana, ela comeu light, comeu bem, ela tem uma vida saudável, ela não bebe cachaça, não bebe cerveja, não bebe vinho. Tem triglicérides no sangue dela? Tem. Tem açúcar no sangue dela? Tem. Mas em menor concentração do que no meu. Certo? Então, os dois vão ser agar sangue.
Os dois vão possuir glicose, os dois vão possuir triglicérides, os dois vão possuir hemácia. Mas eu sei quanto que tem, quanto que veio da Poliana e quanto que veio da Ana. Então, apesar dos dois serem agar-sangue, a gente considera complexo. Porque o que eu adicionei nesse meu agar, certo? Nesse meu agar que era conhecido, tem diferença de amostra. A amostra da Poliana é diferente da amostra da Ana. O fubá da Ioki é diferente do fubá da Amaril. Amaril é a marca de fubá? Não sei, entendeu? Então, como existe essa diferença, eu não sei mais exatamente o que está lá. Deu para entender? Eu pergunto se deu para entender, mas aí depois, na hora que eu pergunto sobre os ágares, eu vejo que vocês ficam confusos. Deu? Sim? Bom, então eu vou ter meio de cultivo sólido ou líquido, e eu vou ter meio de cultivo quimicamente conhecido e complexo. Professora, isso é excludente? Não, na verdade é somatório. Eu vou ter o meio de cultivo agar quimicamente conhecido. Eu posso ter um caldo complexo. Eu posso ter um agar complexo, entendeu? Então, isso vai ser somatório. A gente sempre vai classificar o agar em várias categorias diferentes. Um mesmo agar, um mesmo caldo. Além dele ser sólido e líquido, quimicamente conhecido e complexo, a gente tem também os seletivos e diferenciais. A gente está falando das mesmas coisas, tá? São características dos meios de cultivos, que pode ser uma somatória de característica. O que vai ser um meio seletivo? Aí eu pergunto na prova, descreva o que é um meio seletivo. Vocês respondem, é um meio que seleciona. Né? Vocês têm mania de fazer isso, a aluna adora fazer isso. Mas seleciona como? O que esse meio faz? O meio seletivo, ele é o meio que permite o crescimento de um grupo bacteriano, enquanto inibe o crescimento dos demais. Como que ele faz isso? Olha, eu quero selecionar apenas o crescimento de streptococcus. Então, eu vou inibir o crescimento de todas as outras bactérias, colocando inibidores no meu meio de cultivo. A gente tem um meio que a gente utiliza muito que cresce bactéria gram-negativa, bacilo gram-negativo, que é o maconque. Lá na composição dele tem inibidores de crescimento de coccus gram-positivo. Entenderam isso? Então, eu tenho lá, ó, no meu meio de cultivo, cristal violeta, gentamicina, que vai inibir o crescimento de coccus gram-positivo. Então, na hora que cresce alguma coisa naquele meio, nesse caso o maconque, eu já sei que é um bacilo gram-negativo. Ele é seletivo, esse meio. Então, ele inibe o crescimento, ó, de bactérias que eu não quero, enquanto favorece o crescimento de bactérias de interesse. Vamos voltar no exemplo que eu já dei hoje. Olha só, recebi uma amostra, fiz gram, coccus gram positivo, certo? Fiz catalase positivo, que é cenas do próximo capítulo, e coloquei no meu meio hipertônico. O meio hipertônico, gente, é um exemplo de meio seletivo. Por quê? Quem lembra? Por que ele é um exemplo de meio seletivo? E aí, alguém lembra? Ninguém vai nem arriscar, gente. Não. Vocês estão muito quietinhos, eu tô achando que vocês estão dormindo. Não tem ninguém prestando atenção, não, hein? O ruim da aula remota é só isso. A gente não consegue saber se vocês estão acompanhando ou não. Bate um desespero aqui no professor, não saber. Olha só, vamos lá de novo. Lembra que eu falei disso aqui, ó? Se eu pegar uma amostra, São coccus gram positivo, catalase positivo e pôr no meio hipertônico, eu estou favorecimento o crescimento de estáfilo. Por que esse meio ele é um meio seletivo para estafilococcus? Porque o único micro-organismo patogênico que a gente vai trabalhar, que é halófilo facultativo, são estáfilos. Então, por que o meio hipertônico manitol ele é seletivo? Porque o que ele vai fazer? Você gosta de sal? Não, não gosto de sal. Eu não sou halófilo, então você morre. Você gosta de sal? Gosto de sal. Eu sou um estafilococcus, então você cresce. Entendeu como é que ele fez seleção? Ele só permite que cresça nele quem for halófilo facultativo. Professor, é o único exemplo que a gente tem? Não, a gente tem um monte. Acabei de falar do maconque. Maconque, vamos dar um exemplo para absorver melhor.